Live, eu vou falar os 5 sintomas mais estranhos da ansiedade. Eu não vou falar os mais estranhos porque tem vários, mas eu vou falar 5 muito estranhos que normalmente acontecem. E você vai no médico, vai no psicólogo, vai fazer exame, faz de tudo, mas não sabe de onde vem esses exames. Esses exames não sabe de onde vem esses sintomas. E olha, eles podem ser ansiedade, sim. Então hoje a gente vai falar desses 5 sintomas estranhos da ansiedade que pode estar acontecendo com você, certo? Então, por que isso é muito importante? Antes, deixa eu apresentar. Esse quadro aqui é o De Frente com a Ansiedade. É um quadro, um projeto onde eu pego algum tema sobre ansiedade e gravo uma aula aqui para vocês, uma live, um vídeo e tudo mais, certo? Então vamos lá. Por que é muito importante conhecer os sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela é uma doença, né? Um transtorno de ansiedade é uma doença que tem mais de 100 sintomas. É uma patologia com mais de 100 sintomas. Então, diariamente eu recebo pessoas no meu atendimento, elas falam que têm ansiedade. No momento que elas chegam para mim e falam, olha, Dilson, eu tenho ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Eu falo, tá bom, entendi, você sofre de ansiedade, mas o que especificamente você sente? Porque, olha, cada pessoa sente uma coisa específica. Então tem pessoas que sentem dor no peito, tem pessoas que sentem uma dor de cabeça aqui na parte da cervical, tem pessoas que ficam ofegante o tempo inteiro, tem pessoas que sentem um formigamento nas pernas, tem pessoas que... Então, são milhares de sintomas. São milhares de sintomas. Tem pessoas que têm pensamento acelerado. Então eu nunca sei exatamente qual que é o sintoma da pessoa, como que é a ansiedade da pessoa. Porque essa ansiedade tem mais de 100 sintomas. Então hoje eu vou falar de 5 sintomas para você saber que se você tem isso, pode ser ansiedade. E é bom que você entende melhor a sua ansiedade e fica mais fácil de tratar se você for num psicólogo, num terapeuta, num psicoterapeuta, num psiquiatra e tudo mais, certo? Então vamos começar, né? Vamos começar. A primeira que eu gostaria de falar tem um nome que provavelmente você nunca deve ter escutado falar, mas talvez você já tenha sentido esse sintoma. O primeiro sintoma da ansiedade que é estranho para algumas pessoas é o bruxismo. O que é o bruxismo, né? O bruxismo é um sintoma onde as pessoas de noite, quando elas vão dormir, elas ficam meio que tensionando a mandíbula e os dentes, a boca, essa região aqui, e elas meio que machucam a própria boca. Então os dentes ficam meio que como se tivesse apertando assim, e os dentes eles ficam meio fragilizados, às vezes quebram o dente, às vezes muda a arcada dentária, às vezes machuca a boca, machuca a língua e tudo mais. Isso é um sintoma que pode ser de ansiedade. Por que pode ser de ansiedade? Olha, a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela acontece quando o nosso cérebro entra num estado de alerta, um estado para nos defender de algum perigo iminente, certo? Então, quando o nosso corpo entra nesse estado, ele libera muito hormônio, adrenalina, cortisol, noradrenalina, e os nossos músculos ficam tensos, ficam agitados, a gente fica com energia e tudo mais. E uma parte dos músculos que pode ficar tensa quando a ansiedade está relacionada com raiva é a mandíbula, porque a expressão da raiva é assim, ó. Então, você aperta os dentes, firma a boca e faz assim. Então, quando a pessoa está estressada o dia inteiro, ela fica com isso aqui preso. E quando ela vai dormir, às vezes ela sonha com algo estressante, ela sonha com o dia a dia dela, e ela fica estressada durante a noite. Então, acaba mordendo isso mesmo. Então, isso pode gerar dores, pode gerar quebra dos dentes, pode gerar dor de cabeça também. Então, o primeiro sintoma é esse, é bruxismo. O bruxismo está mais relacionado com tensão muscular. Se você tem muita tensão muscular na região do maxilar, você pode estar com bruxismo, e isso pode ser um sintoma de uma ansiedade. Ou seja, o seu dia a dia está muito estressante, você está muito estressado, muita ansiedade, muito cortisol. Então, vamos para o segundo que eu queria falar, que é o zumbido no ouvido. Segundo, zumbido no ouvido. Como que é esse zumbido no ouvido, Dilson? Olha, o zumbido no ouvido, ele pode ter diversas causas. E uma delas é a ansiedade. Pode ter algumas causas mesmo
de físicas mesmo, mas vamos falar como se fosse da questão da ansiedade. Como é que é esse zumbido? O zumbido é como se fosse um zzz. Eu nunca tive esse zumbido, mas eu tive pacientes que já teve esse zumbido. Então é como se fosse um barulhinho que fica o tempo todo no seu ouvido. Zzz. Às vezes é um sino, às vezes é como se fosse um grilo, às vezes é como se fosse aqueles bichinhos que ficam no mato de noite, cigarra, às vezes como se fosse uma cigarra no seu ouvido o tempo inteiro. E da onde que vem esse zumbido, né? Olha, quando eu comentei, né, o que é a ansiedade, que ela vem por causa de um mecanismo de defesa que a gente tem. E o que acontece? Deixa eu explicar de forma mais detalhada. Existe esse mecanismo de luta e fuga no nosso cérebro, e quando a gente está numa situação de perigo, esse mecanismo de luta e fuga dispara. Nosso cérebro começa a liberar adrenalina e cortisol na nossa corrente sanguínea. A gente começa a ficar ofegante, respirar de forma muito mais acelerada, nosso coração acelera, a gente fica mais agitado e tudo mais. E quando a gente começa a acelerar a nossa respiração, quando a gente começa a fazer aquela hiperventilação, que é quando a gente fica ansioso, a gente fica... O nosso cérebro, o nosso sangue começa a receber muito oxigênio. E quando o nosso sangue recebe muito oxigênio, e a gente fica com mais oxigênio do que o normal, a gente começa a mudar o pH do sangue. Então a gente fica mais alcalino. E olha, muito oxigênio, pouco oxigênio na nossa corrente sanguínea é ruim, né? Abaixo de 90% de oxigênio na nossa corrente sanguínea é horrível, a gente tá mal, né? Mas muito, por longo prazo, também é muito mal. Então, quando a gente fica com aquele oxigênio todo dentro da gente, muda o pH do nosso sangue. E o que acontece quando muda o pH do nosso sangue? O nosso sangue fica alcalino. E olha, quando o nosso sangue fica alcalino, os nossos nervos, né, eles começam a ficar um pouco confusos. Eles começam a ter respostas completamente aleatórias. E uma dessas respostas aleatórias pode ser esse zumbido no ouvido. Então, você pode ter diversas alucinações sinestésicas, e uma dessas é o zumbido no ouvido, certo? Então, nessas crises de ansiedade, às vezes você pode ter... Eu vou falar de outros sintomas que é derivado dessa hiperventilação, dessa alta oxigenação do sangue, certo? Mas uma dessas pode ser esse zumbido no ouvido que você está sentindo. Outro sintoma que vem dessa alta taxa de oxigênio no sangue: despersonalização. Como assim, Edilson? A despersonalização é uma sensação estranha que pode vir dessa oxigenação grande do sangue, mas também pode ter alguns outros sintomas. Pode vir de diversas outras causas. A despersonalização é como se você simplesmente sentisse que esse corpo que você está aqui não é seu. É como se você olhasse para sua mão e não reconhecesse. É como se você sentisse que o seu rosto não é seu, que sua mente não é sua, esses pensamentos que você está tendo não é seu. Então, essa sensação assim de como se você estivesse olhando para um corpo que não é seu também pode ser um sintoma da ansiedade. Ela pode vir através dessas alucinações sinestésicas que se dá através da alta oxigenação do sangue, mas também pode ter outras causas, umas causas mais afetivas, mais existenciais e tudo mais, certo? Nas causas mais existenciais é como se a gente simplesmente perdesse a nossa relação afetiva com o mundo. É como se a gente sentisse que o mundo não abraça mais a gente, o mundo não apoia mais a gente. É como se a gente sentisse que a gente não faz parte mais disso, certo? Essa é a sensação. Isso pode vir da ansiedade, pode vir de uma causa mais existencial e tudo mais. Outro sintoma que pode aparecer é a visão turva, visão embaçada. Por que acontece? Olha, lembra quando eu falei do bruxismo, da tensão muscular? O que acontece? Quando a gente está em estado de estresse o tempo todo, muito cortisol na nossa corrente sanguínea, os nossos músculos ficam tensos e a gente acaba tensionando alguns músculos e a gente nem percebe. Por exemplo, os músculos da nossa cara. Porque os músculos do nosso rosto estão muito relacionados com as nossas expressões faciais, está relacionado com as nossas emoções. E quando se trata da raiva, ela mexe muito. Olha, quando eu faço raiva, ela mexe muito com os músculos dos meus olhos aqui, do meu maxilar. E é mais essa parte aqui, ó, olhos e maxilar. E quando você passa por muito estresse, você pode ter meio que
uma convulsãozinha num músculo aqui, que é o músculo ciliar. E esse músculo, ele é responsável por ajustar o seu foco de visão. Então, quando você tem um espasmo nesse músculo, uma tensão nesse músculo, você meio que perde o seu foco, porque o seu músculo está tão tenso que você não tem controle suficiente para focar os objetos. Então, se você está, por exemplo, estou focando aqui no meu celular, mas se eu focar agora lá atrás, esse músculo está tendo que alterar as contrações dele para que eu consiga focar no objeto lá atrás. Agora eu volto aqui para frente e ele muda novamente. Quando você está em estado de estresse intenso, esse músculo para de funcionar direito. Então você perde essa capacidade de mudar o seu foco. E por isso que você tem aquela visão turva. Às vezes você levanta, vai tentar olhar para um negócio e não consegue ver nada. Ou você está num momento de estresse, sua visão fica desfocada completamente, você não consegue ver nada e se assusta. Aí a crise de ansiedade aumenta ainda mais. Então, olha, a visão embaçada, essa visão meio turva, está ligado com a ansiedade também. Óbvio que pode ter diversos outros sintomas. Óbvio. Pode estar relacionado com diversos outros sintomas, mas pode ser ansiedade. É bom você averiguar isso, principalmente quando você faz exame e não dá resultado nenhum. Isso é muito importante. A ansiedade, normalmente, ela aparece, né, quando você faz diversos exames que não dão nenhum resultado. Ah, Dilson, eu fiz exame médico, fiz sei lá o quê, fui nisso, fui em 5 médicos diferentes e não deu nada em nenhum exame, mas eu continuo tendo minha visão embaçada. Olha, pode ser ansiedade. Isso é com todos os outros sintomas que eu falei. Com bruxismo, com zumbido, com despersonalização, com visão, que eu falei também. E agora eu vou falar do quinto e do último. Obviamente tem muitos mais sintomas estranhos, né, que aparecem com ansiedade. Mas hoje eu vou falar só 5. E esse quinto é a síndrome da boca ardente. Como assim, Edil? Síndrome da boca ardente? O que é isso? Olha, quando a gente fala de síndrome é um conjunto de sintomas. Sempre quando você vê a palavra síndrome, sei lá o quê, síndrome de Down é um conjunto de sintomas. Síndrome da boca ardente é um conjunto de sintomas que causam essa boca ardente, né, que a gente pode dizer. E quais que são esses sintomas? Bom, são queimações mesmo, é uma sensação de queimação, como se tivesse queimado a boca. Então normalmente dá aqui na língua, mas pode dar na boca inteira também. E olha, se você pesquisar sobre síndrome da boca ardente, você vai perceber que não tem uma causa muito específica. E olha, essas doenças, esses sintomas que não têm causa muito específica, na maioria das vezes é ansiedade ou alguma outra causa emocional. Sempre. Se você perceber, se você parar para pensar, né, é uma coisa que eu sempre falo com os meus colegas de trabalho. Quanto mais esquisito for o sintoma, a chance de ser emocional é muito grande. Quanto mais esquisito, maior a chance de ser emocional. Então, boca ardente, é como se estivesse pegando fogo mesmo na boca. E por que isso acontece? Olha, pode acontecer pela mesma situação que eu falei do zumbido, sabe? O mecanismo de luta e fuga dispara, você tem um excesso de cortisol no seu sangue, um excesso de adrenalina no seu sangue, você começa a hiperventilar, né? Respirar de forma muito rápida, você bota mais oxigênio para dentro do que bota para fora. Então, o seu corpo fica muito hiperventilado, fica com a oxigenação muito alta, você não gasta esse oxigênio, isso é muito importante, você não gasta esse oxigênio, porque você está sentado, você está, sei lá, deitado na sua cama tentando dormir, ou você está no carro, dirigindo, você está no trabalho, você não gasta, você não está praticando nenhum esporte, você não está correndo na rua, você não está lutando contra um ladrão, você está sentado tranquilo, então vem esse tanto de oxigênio, você não põe ele para fora, ele aumenta o pH do seu sangue fica alcalino, então os seus nervos começam a ficar completamente confusos. Então ele mandam respostas completamente aleatórias. Então você pode ter a sensação de que você está fora do seu corpo, né, que é a despersonalização. Você pode ter a sensação de que tem um zumbido no seu ouvido, que é aquele que eu falei do zumbido mesmo. E você pode também ter a sensação de que sua boca está pegando fogo. Está pegando fogo. É como se estivesse queimando a ponta da língua, a parte de trás da língua. Eu já tive uma paciente que tinha isso. Ela relatou, né? O primeiro relato dela era: olha, Dilson, eu tenho um negócio estranho, eu tô com a língua como se estivesse queimando. Eu olhei para ela e falei: olha, tudo bem, eu não sei exatamente o que é isso, eu vou tratar a sua ansiedade. E tratando a sua ansiedade, a gente vê o que acontece. E, cara,
depois de, sei lá, 2 sessões tratando a ansiedade dela, ela simplesmente, eu perguntei pra ela, né? Depois de 2 semanas eu perguntei pra ela, e como é que tá a língua? Ela chegou e falou, olha, eu tinha até esquecido, porque parou de queimar mesmo, parou de queimar. E depois, novamente, ela passou por algumas situações tensas, umas situações muito estressantes na vida dela, e ela sentiu a língua queimando novamente. Então, eu vejo que tem uma relação muito grande com a saúde emocional, essa questão da língua pegando fogo, né? E olha, a visão também pode estar relacionada com essa grande oxigenação do sangue, certo? Então, outra coisa também, vou dar um sintoma bônus, outra coisa também que as pessoas falam muito é formigamento. E o formigamento também está ligado com isso, com essas sensações, com essas alucinações sinestésicas. Esse formigamento que dá, às vezes, na ponta dos dedos, que dá na ponta dos dedos do pé também, pode dar, às vezes, aqui nos lábios, pode dar, às vezes, na orelha. Essas sensações, assim, está muito relacionado com essa alta oxigenação do sangue que a gente tem quando a gente está hiperventilando numa crise de ansiedade. Normalmente as pessoas estão... Aí, ó, só de você fazer, se você estiver sentado aí e quiser testar, só você sentar e fazer uma hiperventilação, que você vai começar a sentir esses sintomas. Faz 30 respirações assim, óbvio, faz sentado, senão você pode cair. Faz 30 hiperventilações que você vai sentir alucinações sinestésicas, você vai sentir sua boca formigando, seus dedos formigando e etc. Bom, esse é o De Frente com Ansiedade de hoje. Se você gostou dessa live, desse modelo de conteúdo, comenta aí alguma coisa aí embaixo e manda para quem precisa, manda para quem você conhece que tem esses sintomas e aquela pessoa tá maluca, tá sentindo aqueles sintomas e não consegue ter solução nenhuma. E agora você chega e manda para ela, olha, eu descobri o que você tem ansiedade, cara. O Adilson falou aqui os motivos certinho e tudo mais. Então é isso, pessoal, um abraço.